Hoje é dia de exercício de revisão aqui pra gente finalizar a função do primeiro grau. Vamos embora comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. Meu nome é Fábio e hoje a gente está finalizando finalmente o nosso assunto de função do primeiro grau e vamos fazer um exercício aí para testar nossos conhecimentos, né? Mas antes disso, muito importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que esse conteúdo, nosso bate-papo aqui vai engrandecer aí seus conhecimentos com matemática, vai te ajudar aí na sua trajetória, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Coloquei aí, ó, uma questão da PUC de 2017, PUC Rio, né? Que é o seguinte, ó, considere a função real da forma f de x igual a x mais b, aquela nossa velha conhecida, né? Sabendo aí dois pontos, ó, f de 1 é igual a menos 1 e f de 0 é igual a 2. Qual o valor do produto entre os coeficientes a e b aí que ele botou na função genérica que ele deu pra gente, né? Bom, tem algumas formas de fazer isso, né? Eu vou fazer de duas formas principais pra gente tentar revisar o nosso conteúdo aqui que foi tratado nos nossos últimos vídeos. Então vamos lá, primeira forma, né? Vamos desenhar o gráfico pra gente revisar esse conteúdo aí do gráfico, né? Desenvolvimento do gráfico, de esboço do gráfico. Então vamos lá, ele deu 2 pontos pra gente com a função do primeiro grau. Se a gente tem 2 pontos, a gente é capaz aí de desenhar a reta, né, que representa a função do primeiro grau. Então, f de 1 é igual a menos 1, o que significa, né? Que ponto é esse aí? É o ponto x igual a 1 e y igual a menos 1, né? Então é o 1 menos 1. Vamos desenhar esse ponto aí no gráfico. Tá lá ele, lá embaixo, né? No nosso quarto quadrante, 1 menos 1. Bom, e a gente tem o ponto f de 0 igual a 2, né? Que é o ponto 0,2. Bom, tá lá o nosso ponto 0,2, então esse é o ponto, desenhando a curva aí, né? A gente repara que esse ponto é o ponto em que a curva corta o eixo vertical, o eixo y, né? Calculando o a e o b. Para calcular o coeficiente angular, que é o valor do a, a gente tinha visto uma formulinha que é o ΔY sobre ΔX, né? Vamos então usar essa formulinha para a gente calcular aí o valor de a. Então, supondo aí que o primeiro ponto aí é o ponto A e o segundo ponto é o ponto B, né? Então seria o ponto A é o 1 menos 1 e o ponto B é o 0,2, né? Então primeiro, y de B menos y de A, para calcular o ΔY, né? Quem é o y de B? É o 2. Quem é o y de A? É o menos 1. E o x, né? A variação de x, ou ΔX, né? Seria o x de B menos x de A. X de B é o 0, x de A é o 1. Né? Então, fazendo essa diferença aí, fica no numerador 2 menos o menos 1 e no denominador fica 0 menos 1. Então, 2 menos menos 1 fica 2 mais 1, 3. E no denominador 0 menos 1 vai dar menos 1, né? Então, 3 dividido por menos 1 é menos 3, tá? Então, menos 3 é o valor de A, é o coeficiente angular, tá bom? E o B, como é que a gente calcula o B? Para aproveitar o gráfico, né? Vamos lembrar aqui que quando a gente tem uma curva em que o ponto em que a curva corta o eixo das ordenadas, ou o eixo y, ele é o ponto 0b, né? Então se eu tenho esse ponto aí, ó, que é o 0,2, quem é o b então? O b é igual a 2, né? Então, b é igual a 2, logo eu já tenho a e b, eu posso resolver a questão, né? Então, quem é o produto aí, né, que é o enunciado pediu pra gente a vezes b? É menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6, gabarito letra E, beleza? Agora vamos fazer essa questão de uma segunda maneira, tá bom? Que é o quê? É a gente pegar a lei genérica que ele deu pra gente e substituir, fazer um sisteminha aí de equações, né? Com os pontos que ele deu. Então vamos lá, ó. f de x é igual a x mais b. Eu sei que f de 1 seria a vezes o valor de x, que é 1, mais b é igual a quanto? Menos 1. E o segundo ponto, né? Substituindo na lei genérica, vai ficar f de 0 é a vezes o valor de x, que é 0, mais b, isso tem que ser igual a 2, beleza? Bom, a primeira equação vou deixar ela de stand-by aí, esperando um pouquinho, porque a segunda já vai me dar o valor de b. Repara que a vezes 0 é igual a 0, né? Mais b é igual a 2, então eu tenho que b é igual a 2, já de cara nessa segunda equação. E aí eu vou substituir o valor de b que eu encontrei na segunda equação, lá na primeira equação que eu deixei esperando, né? Então, a primeira equação estava lá que é o a vezes 1 mais b é igual a menos 1, então eu já sei que a mais b é igual a menos 1, se eu sei que o valor de b é 2, então tá lá, ó, a mais 2 é igual a menos 1. Então, a é igual a menos 1 menos 2, a é igual a menos 3, a gente já sabia disso, né? E eu vou achar também, fazendo o produto, o gabarito da letra E, que eu já tinha achado, beleza? Então agora vamos complementar essa questão aí para a gente passar por alguns outros tópicos aí que a gente tratou ao longo dos últimos vídeos. Se a gente já tem a e b, nada mais justo do que a gente achar a lei da função, né? Então vamos achar a lei da função aí.
f de x é igual a x mais b. Se o valor de a é menos 3 e o valor de b é igual a 2, então tem que f de x é igual a menos 3x mais 2. Essa é a lei aí. Faz sentido essa lei da função? Faz sim. Olha para o gráfico lá em cima que a gente tinha visto. Ó. Ela não é uma função decrescente, né? Com o a menor que zero, né? Para caracterizar uma função decrescente eu tenho que ter a menor que zero, né? Ou seja, o menos 3, né? Menos 3 é um valor menor que zero. Então, como é que eu sei que essa função, olhando para o gráfico, eu sei que ela é decrescente, né? Se eu caminhar aí por cima da curva da função, dessa curva vermelha aí, no sentido de x, eu estou descendo a ladeira, lembra que a gente falou sobre isso? Então essa é uma função decrescente. Essa lei que a gente achou aí faz completo sentido, né? Então vamos lá, qual a raiz da função também? A gente não falou da raiz da função até agora, né? Então a raiz da função a gente calcula por aquela formulinha menos b sobre a, né? Quem é o b e quem é o a que eu achei, né? Então vai ficar menos o b é igual a 2 e o a é igual a menos 3. Então menos 2 sobre menos 3, isso vai dar 2/3, né? Então 2 sobre 3 é a raiz da função. Podemos até colocar lá no gráfico, né? É o valor onde a curva corta o eixo das abscissas, ou o eixo x, né? E para finalizar, para quais valores de x a função é negativa, né? Então para saber isso, vamos dar uma rápida estudada aí no sinal da função, né? Então se é uma função decrescente, eu sei que valores de y menores do que zero vão acontecer quando eu tenho valores maiores do que a raiz, né? Do que o valor de x da raiz. Então se eu sei que a raiz é 2/3, para ter y menor que zero, eu sei que x é maior do que 2/3. Beleza? Por hoje é só, então. Com isso a gente finaliza aí o nosso assunto de função do primeiro grau. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ensinado, te ajudado aí de alguma forma. Se você gostou, clica nesse joinha aqui embaixo, isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é bacana e pode ser levado para outras pessoas. Beleza? Se você for com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima. Um abraço.